amável, doce, tem um carisma e encanta a todos por onde passa. A convidada do Encontra-me de hoje é Débora Peçanha. Vem pra cá, amiga. Um prazer. Um prazer todo meu. Eu que agradeço, estou muito honrada, privilegiada, sentindo amada, primeiro por Deus e por você. Muito obrigada. Feliz de ter aqui, feliz de ter a Débora. Nosso encontro teve que ser remarcado por diversas vezes, mas saiu, graças a Deus. E eu creio que vai ser bênção para mim, para a sua vida que está em casa e vai edificar com certeza. Débora, você não é de Cabo Frio, né? Você é do Rio. Queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua infância, né? Onde você nasceu, um pouquinho da sua história lá, antes desse encontro com Deus. Então, eu nasci numa comunidade, né? No chamado Senador Camará, no Rio de Janeiro. Fui criada ali até os meus 9 anos de idade, né? Depois dali, no caso, minha mãe se mudou para uma outra comunidade muito próxima uma da outra, chamada Vila Kennedy. E ali a minha mãe, nessa trajetória da minha mãe de lá e aqui, ela teve um encontro com Deus, né? Com 9 anos, quando ela foi para essa outra comunidade, ali tinha outros parentes meus, né? Que eram primas de segundo grau, terceiro grau da minha mãe. E aí ela ali começou a aceitar os convites, né? E aí ela começou a levar eu e meu irmão, porque somos dois, né? Um casal, a minha mãe teve um casal, meu irmão é mais velho, eu sou mais nova. E aí a gente começou a conhecer, né? Começou a visitar a igreja. Mas até então lá, né, no passado, a gente viveu uma vida assim, muito difícil, né? Que foi a parte assim, do casamento da minha mãe. Foi ali assim que ele carrega algumas lembranças assim, da minha infância, que ele sofreu muito por ver minha mãe sofrendo. Porque meu pai foi um ótimo pai. Mas com relação a Maria, ele deixou um pouco a desejar, né? Na nossa infância a gente teve muita dificuldade com relação a isso, porque ele era viciado, né? Ele foi viciado em drogas, meu pai. E a minha mãe sofria bastante. Ele chegava. Quem tem um familiar, né, que tem algum familiar com vício, sabe o que é enfrentar isso. Foi muito difícil, né? Porque até então a minha mãe tentava esconder, né? Pra eu e meu irmão, assim, a gente não sentir. Mas aí a gente foi crescendo, a gente foi entendendo, e aí quando a gente descobriu assim, a gente começou a entender o porquê aquilo tudo, né? Por que minha mãe passava por aquilo tudo. Assim, foi bem difícil, assim, no meu caso, sendo mulher, eu me coloquei um pouco no lugar dela na época, sabe? E assim, eu comecei a entender esse outro lado. Porque até então, quando eu era menor, eu não entendia, né? E assim, às vezes até criticava, né? Mas quando eu fui pegando ali a adolescência, eu fui vendo esse outro lado da minha mãe, como era difícil, como foi difícil criar 2 filhos, praticamente assim, vamos dizer, sozinha, porque meu pai ficava mais na rua do que em casa, né? Mas ele era muito um homem trabalhador, né? Ele sempre foi um bom pai com relação a não deixar faltar nada dentro de casa, mas essa parte assim, de ser um pouco ausente, assim, deixou algumas, né, feridas na minha mãe, coisas que ela gostaria de ter feito e não pôde várias vezes por causa disso, né? Por causa dessa situação que ela viveu. Mas até então a gente se mudou para Vila Kennedy, né? Um bairro próximo a Senador Camará, ali com a minha avó paterna e materna, e a gente foi morar lá, né? Na Vila Kennedy, lá perto dos parentes da minha mãe. E ali, os parentes da minha mãe eram tudo parentes distantes, mas aí ali a minha mãe teve um encontro com Deus. E ali foi, assim, algo surreal, porque a gente começou a viver, o meu irmão se batizou, né? Meu irmão se batizou primeiro. Aí depois, logo depois, eu saí da igreja, porque ela era da Igreja Universal, na época, e eu fui para uma igreja de uma prima, que era presbiteriana. E ali estavam os primos, filhos das primas da minha mãe, tudo próximo, na mesma igreja, né? E criada ali, todo mundo junto praticamente.
Os meus 9 aos 15 anos a gente morou ali. E ali que eu conheci meu namorado, que hoje é meu marido. A gente se conhece desde a infância, a gente tem foto, desde no meu batizado. Legal! Meu batizado de 1 ano. A gente tem foto juntos. Olha que já estava inscrito já, gente. Ele e meu esposo, ele fez até uma blusa pra mim, né? De repente 30, quando eu fiz 30 anos. Porque ele tem fotos de várias épocas. Foi no meu aniversário de 6 anos na frente do bolo comigo. Foi assim, aí ele colocou essas fotos, tudo assim na camisa. Foi muito, muito, muito lindo. Porque a gente viveu, a gente teve uma história, né? Tanto de família como de relacionamento. Porque a gente se conheceu muito novo. Aí começamos a namorar muito novo, casamos muito novo. Olha, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 13 para 14 anos. Meu Deus, você casou com idade? Com 17 para 18. Foi o primeiro namorado? Foi o primeiro namorado. Ai, que lindo! Eu fui o primeiro namorado, ele também foi meu primeiro namorado. E ali, Quantos anos antes de namoro? 20 anos casados com ele. Assim, muita experiência com Deus e várias provas, vários propósitos do Senhor que a gente foi, vivendo assim, um dia de cada vez. Não foi fácil, mas sempre me sustentado. Ser casado muito nova, assim, quais foram as dificuldades que você viu no início? Não tinha estrutura inicialmente financeira, né, para casar. Foi bem difícil. Foi difícil porque na época que a gente estava escolar, ele ganhava fora mesmo, né, na época. Ele foi morar assim, tão colonizo, na casa que era dela, sem sofá, sem um monte de coisa. Ele só tinha uma mesa com 4 cadeiras, e aqui antigamente fazia aquele pacote, né, na casa da Bahia. Sei. Sabe para quê? E a gente comprava aquele pacote, algumas pessoas nos abençoou na época, e assim, a gente foi comprando a nossa cozinha. Foi assim, uma coisa, e eu engravidei muito rápido, eu não dei aquele espaço, assim, bastante tempo casada, não. Eu logo engravidei. Então, aí meu primeiro filho, que foi o Vitor Hugo, né? Que hoje está com 20 anos. Aí, ele também na igreja, na presbiteriana, a gente ficou bastante tempo ali na presbiteriana. E depois de 5 anos, eu tive a minha filha. Minha filha hoje tem 15 anos. E casal também. Nem parece que tem um filho de 20 e uma filha de 15. E o seu encontro com Deus, assim, quando que você percebeu realmente, começou a sentir o Senhor de uma forma diferente? Teve algum momento marcante? Teve um momento em que, nos meus 16 anos, na presbiteriana linda, eu decidi batizar na casa, né? E ali eu sabia o que eu queria. Eu estava certa que a minha vida sem Jesus, assim, sem ter aquela passar por aquilo ali, para eu crescer, né, realmente nas águas, eu sabia que eu já estava pronta para aquilo ali, né? Foi muito de Deus falou muito no meu coração naquela época, e eu já estava quase noiva, né? Eu noivei logo depois do meu batizado, e foi coisas assim que foi acontecendo, pessoas de Deus, usadas por Deus, falou e aconteceu, e realmente aconteceu da forma que as pessoas que vieram até mim falando aconteceu. No meu casamento, eu não sabia que seria tão rápido, mas foi muito rápido, e assim, foi algo de Deus mesmo, que eu vejo hoje, assim, eu olho para o meu esposo, eu olho para os meus filhos e falo assim, realmente foi aquilo que eu pedi ao Senhor. Você tinha sonho de casar assim, novinha? Eu queria muito, eu sonhava com casamento. Queria casar, sei lá, eu ficava assim olhando o casamento da minha mãe e eu via assim a minha mãe triste por um lado e eu falava assim, eu quero construir uma família com Deus, em Deus, entendeu? Porque eu sabia que depois que a minha mãe me levou para a igreja, né, eu sabia que existia um casamento ali diferente, quando você conhece um homem de Deus, na igreja, na presença de Deus, ali você constitui uma família ali, é diferente. É muito legal você não acompanhar, você viu muita coisa da sua mãe, do seu pai, no casamento dele, que você não trazer isso para o seu casamento, né?
Porque tem muitos filhos que ficam desacreditados, realmente, quando param para poder olhar o casamento dos pais, o casamento dos avós, e veem uma situação totalmente desastrosa, né? E as pessoas até falam, não casa não, não casa não. E quando a gente encontra com o Senhor Jesus, a primeira coisa que o Senhor, acho que coloca na nossa vida é esse desejo de construir família, né? Porque família é um projeto de Deus. E construir uma família na presença do Senhor, com pessoas que estão no mesmo propósito, é muito diferente, né? É difícil, mas ser dura de forma possível, né? E foi de coração, foi muito jejum, foi muito choro, mas o Senhor, ele tem nos oferecido, tem nos sustentado, né? E eu me lembro que teve pessoas antes de eu casar que falaram pra mim assim, não casa porque casamento é furada. Eu já casei, não dei certo, não casa, senão é acabar com a sua vida. Ainda mais porque você era muito nova, né? Ainda falou assim, não, você é muito nova, ainda tem muita coisa para viver pela frente. Mas era uma coisa que ardia, sabe? Que queimava no meu coração ao que eu queria naquele momento. Então, quando a pessoa falou para mim, aí que eu dei vontade de casar. Eu falei, não, eu tenho que experimentar, tenho que saber como é. Eu preciso viver isso. Tem algo assim queimando no meu coração, eu gosto dele. Eu era apaixonada, eu amava demais, eu amo demais meu esposo. E assim, e era recíproco, né? Ele também, ele fazia um esforço enorme, porque eu trabalhava, estudava e era músico na igreja, no Ministério de Louvor, e era várias reuniões na igreja, então ficava curto, né? Para namorar era o tempo mínimo possível. E aí a gente sempre tinha como dar um jeitinho, né? Aí a gente dava um jeitinho para se ver. E eu me mudei, né? Com 14 anos, minha mãe se mudou de novo para Santíssimo, que ficava ali perto da comunidade onde eu nasci. E aí ele saía da Vila Kennedy, ia trabalhar em Marechal Hermes, depois voltava para Campo Grande para estudar num colégio, esqueci o nome dele agora, mas em Campo Grande, depois voltava para Santíssimo e subiu de trem para namorar. E assim, a minha casa era uma subida só Jesus, que eu falava assim. Vendo homens, não tem desculpa quando quer, porque vocês querem alguma coisa, né? É verdade, porque ele queria realmente. E às vezes, assim, até meu pai falava, se aconteceu alguma coisa, eu ficava emburrada, chateada com ele, aí meu pai sempre falava, nossa, mas ele fez de longe, ele fez isso, ele fez aquilo, para chegar até aqui, você ainda emburrar a cara ou achar alguma coisa ruim, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, ele brigava comigo a favor dele, porque ele meu esposo, ó, e a mãe também, apaixonada por ele, tipo assim, às vezes brigava comigo, pra defender ele. Sempre foi assim, até hoje, tipo, hoje eu já não tenho mais meu pai, né? Porque foi algo que me machucou bastante, assim, senti muito a falta do pai. Quanto tempo? Eu tinha 11 anos. Foi algo assim que eu não fiz nada. Eu senti que ali eu me abalei, até espiritualmente. Eu senti algo assim, de Deus que eu cresci em mundo, agora eu sou provando. Eu era muito casado dele também, a gente tinha uma ligação muito forte, eu e meu pai. E quando eu já estava casada nessa época, né, tem 11 anos só que ele faleceu, ele desceu para comprar pão, ele estava fazendo uma obrinha na casa dele, meu pai era pedreiro, né, mas aí às vezes ele chamava o irmão para ajudar ele, mas na própria casa dele mesmo, ele estava fazendo uma obra. E ele estava esperando o caminhão de material chegar, então ele ia preparar o café, né? Minha mãe ia preparar o café e ele foi descer para comprar o pão. Ele tinha uma motinha, uma Honda Bis, e ele desceu. Só que tinha um cruzamento, daí na padaria tinha um cruzamento lá embaixo. E aí ele esperou, todo mundo fala, né? Que ele esperou o sinal abrir, só que teve um cara que avançou o sinal. Também de moto, aí colidiu, moto com moto. Só que a outra moto era muito possante, né? E a moto, a Honda Bis, era bem pequenininha. E a pancada dele, eu acho que foi mais no corpo do rapaz, mas foi mais na cabeça. E ali eu estava em outra igreja na época, eu já tinha voltado também a morar em Santíssimo, perto da casa do meu pai. Eu já tinha meus 2 filhos e foi num sábado. Começou uma festividade na minha igreja, eu estava na igreja Assembleia de Deus.
E essa festividade era a festividade das irmãs, eu me lembro, e eu tinha ficado assim, até na cantina. E eu me lembro que eu falei assim para as irmãs, eu não estou me sentindo bem, assim, eu tinha até outras irmãs orarem por mim, eu estava me sentindo assim, muito assim, triste, sem saber o motivo, sabe? E naquela noite eu fui para casa, dormi, quando chegou de manhã eu fui acordada com a ligação de um vizinho, me falando que meu pai tinha sofrido um acidente e ele estava ainda esperando a ambulância ali perto, próximo à minha casa. Eu levantei correndo, meu esposo também, a gente colocou as crianças no carro e passamos, foi direto para lá, da Rua da Santa Cruz, ali em Campo Grande, próximo a Bangu, sentido Campo Grande. Foi o acidente dele ali próximo à igreja enorme, uma igreja católica. E aí quando eu cheguei lá, ele estava já estirado assim no chão, muito sangue. Meus tios já estavam, eu tinha 2 tios que tinham chegado no local, a ambulância estava, o pessoal estava tentando colocar ele na maca. Eu já cheguei gritando, desesperada, porque vi aquela cena, meus filhos, eu não tive aquela preocupação de pegar quando eu vi a cena, entendeu? De não deixar eles verem, sabe, o que estava acontecendo. E aí meus filhos presenciou aquela cena também, a gente, o pessoal do Corpo de Bombeira, uma enfermeira, elas foram me acalmando, falando assim, não, fica calma, porque agora o serviço é com a gente e tal, vai precisar colocar ele ali, se você ficar assim não vai ajudar. E aí a minha mãe começou a desmaiar, e minha mãe desmaiou no meu colo. E aí a gente colocou ela dentro do carro e fomos seguindo a ambulância até o hospital. Aí chegou lá, a gente passou de uma noite para outra, foi muito desesperador, porque quando a gente chega e eles deixaram meu pai lá dentro, quando eles voltam, eles dão uma satisfação à família, né? A equipe de corpo de bombeiro, como ficou, qual o estado do paciente, né? Ele deu uma satisfação, caso ali, para minha família, para minha mãe. E aí ele virou para mim e falou assim, você acredita em Lázaro? Aí eu falei assim, acredito. Mas assim, eu não estava nem raciocinando o que estava acontecendo. Aí eu falei, eu acredito, eu cara assim, desesperada. Aí ele falou assim, então, seu pai é só um milagre. Aí eu olhei pro céu e falei assim, não acredito. E ali ele entrou para uma sala vermelha e eu não podia entrar. Só que eu estava tão desesperada que eu comecei a pedir um e outro, que queria ver meu pai. Eu precisava ver meu pai. E aí a enfermeira falou assim, se você ficar assim, não vou deixar você entrar. Porque aí eles ficam com medo de você passar mal lá dentro e tal. Eu estava tentando me acalmar, mas eu estava nervosa naquele momento. E eu entrei, uma enfermeira me ajudou, eu entrei. Quando eu cheguei lá, eu não reconheci meu pai. Porque o meu pai ele era magrinho, ele era muito fininho. E quando eu cheguei lá, a cabeça do meu pai estava enorme, inchada. E era muito sangue que ele perdia. E eu conversei com a enfermeira e falei assim, quem decidiu aqui é meu pai? Onde meu pai está? E ela falou assim, é esse aqui. Aí quando eu olhei o pé, eu reconheci, era meu pai. Mas a cabeça eu não tinha reconhecido, porque além de eles terem encaixado a cabeça do meu pai, ela inchou, era trincada, foi toda na cabeça. E ali eu vivi assim, um momento só eu e Deus. Deus permitiu que eu entrasse. E ali eu ajoelhei na capela do pai e eu falei pro Senhor, dá mais uma oportunidade pro meu pai. E o Senhor, ele falou no meu coração que ele ia entrar. Eu não preciso entrar. E eu falei, não, Senhor, só dá mais essa oportunidade pra ele. E ele falou assim, não, ele não dá. Só que eu não aceitava, então eu ficava, Senhor, só mais essa chance que eu tinha, porque eu falava nem só mais repetia, velhada, só mais essa. O Senhor falava comigo. E quando eu voltei lá pra fora, foi anoitecendo, foi chegando. Eu não sei, meu pai teve. Com ele era 9 irmãos. Eu chegando todo mundo. Porque assim, meu pai era muito querido. Meu pai falava com todo mundo do bairro. Meu pai conversava, era comunicativo. E assim, ele era elegia da família, onde ele chegava era piada. Meu pai, a família dele é mineira, então o pessoal é tudo piada, né? Descontraído. E aí foi todo mundo chegando sem acreditar. Até o momento ninguém chegou para minha avó para falar nada com a minha avó. Esconderam um tempo da minha avó. E ali a noite foi anoitecendo e chegou uma missionária também lá da igreja. Que eu estava fazendo parte lá dessa ideia. Quando eu olhei para ela, eu sabia que realmente meu pai ia embora.
porque ela era uma mulher de Deus, que eu tinha como exemplo, e eu olhava para ela não chegava perto de mim, ela me olhava de longe assim, e dava aquele sorriso, dizendo assim, tipo assim, o pai já falou com você, né? Eu sei, mas essa é a resposta, não precisa vir me perguntar. Sim. Sabe, era algo assim, eu falei, eu queria chegar lá pra ela e falar assim, André, olha pro meu pai, olha pro meu pai, pede. Aí ela olhava pra mim e assim, tipo assim, Senhor já Deus já respondeu, você já sabe. E isso te causou muita dor. Nossa, eu chegava na igreja e foi a noite, né, que a gente passou a noite mais difícil. Meu irmão, meu marido e alguns parentes da família foi procurar para fazer uma transferência desse hospital para outro, porque lá não tinha cirurgião. E aí, quando eles chegaram com o papel para fazer, a transferência já era de manhã cedo, aí foi eu, minha cunhada, né, meu irmão, todo mundo esperando a transferência, e minha mãe falou assim, vai em casa, pega uma roupa, vai. Quando meu irmão saiu, eu fui para casa da minha sogra ver meus filhos, que até então ela já tinha ido lá no hospital pegar eles. Aí quando eu chego na casa da minha sogra, eu abro o telefone do meu esposo e toco, eu ficou lá no hospital. Aí fala, tá? Aí quando ele sai de perto de mim com o telefone, eu já sorri. Aí ali foi o meu desespero, me joguei no chão, eu gritava, falava, Senhor. Eu olhava pro céu e perguntava ao Senhor por que estava fazendo aquilo comigo, o que estava acontecendo. Meu pai muito novo, 51 anos. Meu filho era o xodó dele, assim, muito agarrado com meu pai. Mas em todo o tempo eu tive uma avó que me criou assim desde pequena, me levando para o caminho do Senhor, antes mesmo do meu pai, da minha mãe, sabe? Ir para a igreja. E a minha avó paterna, ela me deixou esse legado. Ela até faleceu esse ano, mas ela foi assim uma mulher de exemplo para mim. E foi ela que deveria estar a camada que me deu força. Porque foi o filho dela que faleceu. Sim. Porque no mundo, né? Todos nós, a gente pensa assim, quem vai morrer primeiro vai ser os pais, não os filhos, né? E essa é a... Tem essa ilusão, achando que realmente vai morrer. E em algumas circunstâncias acontece o contrário, né? E a minha avó, ela não ficou bem, mas ela, toda vez que eu chegava perto dela, ela me acalmava. Que ela era fortalecida pelo Senhor também, né? Quando a gente entende que existe a nossa vida não é aqui, né? Que tudo que a gente está vivendo aqui vai passar e vai chegar uma hora em que a gente vai conseguir encontrar com o Senhor, né? E saber que essas pessoas também que se foram tão próximas da gente, mas que deixaram um legado, que deixaram um testemunho de vida e faz a gente também se alegrar quando a gente lembra, né? Isso é muito importante. Deus tem propósito para todas as coisas. E quando você falou do hospital que você pediu, né, para que o Senhor não levasse, é justamente isso. Às vezes a gente quer que o Senhor faça a nossa vontade, né? E nem todo mundo tem a mesma graça do que o rei Ezequias, que o Senhor deu mais 15 anos na Bíblia, né? Ele pediu, ele falou com o Senhor e o Senhor deu mais 15 anos. E nem todo mundo tem essa graça, mas a gente entende também que o Senhor ele tem tempo determinado para todas as coisas. E não é como a gente quer, né? O Senhor não tem calendário, o Senhor não tem, ele não se move por dia da semana, por meses, né? Se daqui a um mês é o fim do ano, ele não se move por isso, ele se move pela vontade dele, pela boa e perfeita vontade dele. Então a gente não tem muito o que fazer, né? O que ele faz é nos dar o Espírito Santo para consolar os nossos corações e justamente explicar isso, que a nossa vida, o que a gente faz não é daqui, nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. É muito importante. E assim, meu pai deixou também um legado muito bom pra gente, porque depois de minha mãe passar por aquele processo todo do vício, das coisas, né, das drogas, ele foi mudando. Ele foi vendo que ele estava perdendo a família dele, entendeu? E aí, quando a gente chegou, morando lá naquela clínica, eu estava com meus 14 anos, aí foi para Santíssimo, ele já começou a acompanhar minha mãe para a igreja. Aí ele já começou a ir, entendeu? Aí ele até brincava, falava assim, ei Pedrinho, você tá na igreja agora, firme com a Vera? Não, eu tô acompanhando ela. Aí chegava lá e dava presente pro pastor, ele comprava tinta para pintar a igreja, ele gostava assim. No coração do céu, né? Já era todo assim. E arrumava amizade mais que minha mãe, com o pessoal da igreja.
Ele era uma bênção e assim, ele realizou um grande sonho da minha mãe antes dele partir. E a minha mãe, ela não casou. Eles se conheceram também muito novos, né? Com 15 anos, minha mãe foi morar dentro da casa da minha avó com ele. Muito nova. E aí, o sonho da minha mãe era casar de véu e descalço na igreja. E quando minha mãe tinha, acho que 35 anos de casado, minha mãe tinha com ele pagou uma festa. Ai, fez uma festa linda pra minha mãe, muito linda, linda, do jeito que minha mãe pediu, do jeitinho que minha mãe sonhou. Ela casou com o vestido que ela queria, ela fez do jeitinho, a cor, tudo do jeito que ela queria. Ele não gostava de terra, não gostava de blusão, ele entrou todo bonitinho, do jeito que ela sonhou. E meus filhos foram os pais dela, eu e meu esposo, os padrinhos de casamento, meu irmão e a minha cunhada. Foi um sonho da minha mãe ali realizado, graças a Deus. Meu pai, assim, ele me deu muito, né, do que ele lá atrás fez com a minha mãe. Até meu irmão, no dia do casamento, ele agradeceu a ele. Foi lindo. Meu irmão abraçava ele lá fora, ficou chorando. Como que o Senhor transforma as nossas vidas de uma forma sobrenatural, Só né? o Senhor pode fazer isso. Tem coisas assim, o improvável, aquela pessoa que a gente fala assim, não vai mudar. O Senhor é capaz de mudar, basta a gente acreditar, né? Só o Senhor mesmo, foi o Senhor que fez, porque aos nossos olhos não tinha. A gente não tinha esperança, não via jeito, nem solução para aquilo ali, porque meu pai era muito resistente com relação a isso, igreja, com relação às coisas que... O vício ele deixou. Foi deixando tudo. E ele foi ficando ali, indo pra igreja com a minha mãe, foi se libertando. Assim, ele não estava, assim, ele não se batizou, ele não chegou a descer a idade. Mas ele já estava na igreja com a minha mãe, sabe? Todos os cultos. Já conhecia, já. E ele tem a mãe dele, né? Que foi a mulher de oração da vida dele, das nossas vidas, porque minha avó foi um exemplo muito bom, muito lindo na nossa vida, dos netos todos. Nossa, a gente recebeu assim, muito de Deus na vida da minha avó, entendeu? Nesse momento que ele morreu, você falou que sentiu uma dor muito grande e isso causou até alguns conflitos internos com relação a mim. Como foi? Então, isso foi passando no decorrer do tempo. Eu entrava na igreja, eu assistia isso, mas na minha cabeça você não estava nisso. Eu entrei por diversas vezes na igreja, o bom de tudo foi que eu não deixei de ir para a igreja. Eu não fiquei em casa, eu não deixei a depressão, eu não deixei, graças a Deus, eu não deixei que nada viesse, sabe, me acalmar. Porque se, eu vou falar, se eu ficar, eu acho que vai ficar maluca. Sim, porque eu cheguei a tomar alguns remédios no começo para me acalmar, para eu não ficar chorando em casa, porque eu chorava muito, chegava a hora que eu desabava, né? Mas eu comecei a repreender. Não quero tomar esse remédio não. Não vou ficar viciada nisso aqui. Não quero mais esse remédio não. Eu fico dormindo muito, eu não quero esse remédio. E eu lutei muito contra aquilo que eu comecei a sentir, né? Tanto espiritualmente quanto fisicamente. E aí quando eu começava a ir para a igreja, querendo ou não, assim, achando que não estava recebendo, achando que eu estava entrando ali e não estava recebendo nada, pelo contrário, o Espírito Santo de Deus, ele estava só ministrando meu coração e aquela ferida que estava aberta, ele foi cicatrizando. E foi um momento assim que o Senhor começou a me fazer entender as coisas, sabe? O porquê de tudo aquilo, entendeu? E assim, eu tive alguns processos com a minha mãe também, que sofreu muito, foi um momento muito doloroso para ela. E aí a gente começou a passar aqueles processos e tal, e minha mãe, ela inclusive foi uma pessoa assim, muito doente, assim, tinha muita enfermidade. E ela, assim, foi sendo curada, assim, aos poucos, né? E a minha mãe sofreu muito, né? Perdeu o marido 35 anos, 36 anos mais ou menos que eles estavam fazendo, casaram. Perdeu o companheiro dela da vida, né? Inteira, foi muito difícil. E ali a minha mãe veio se tratando também, algumas coisas da minha mãe, com ela. E a gente foi vendo esse processo, cada um teve. Até meu esposo sofreu muito, porque eles eram muito amados, irmãos. E aí eu vim morar em Cabo Frio, depois de 3 anos, eu perdi meu pai, eu vim morar aqui em Cabo Frio, né?
mas veio para poder mudar mesmo de cidade, para poder dar uma oportunidade de trabalho. Não, eu morava aqui, o Rio mesmo está muito perigoso, e aí a gente queria um pouco de cedo, porque quando a gente morava era muito agitado, e aí o meu esposo ele sentiu essa vontade e eu não queria no momento, mas aí eu vi que era algo de Deus, não tinha como bater de frente com ele, porque era algo que ele estava sentindo uma necessidade e eu vi que não era só ele, era Deus, ele. E aí a gente veio, né? Meus filhos também eram super a favor, eles queriam muito estar aqui, eles gostavam até porque a gente tinha uma casa. E meu pai e o pai dele alugavam aqui para passar final de semana, férias, então a gente vinha sempre passar. Sempre por aqui, sempre por aqui. Então a gente já conhecia, então o nosso sonho era vir realmente, mas não naquele momento. Só que aí ele falou, não, eu quero vir, eu vou, esse ano, não passa desse ano que vai morar. E eu veio. E chegou aqui, a gente passou alguns momentos difíceis também, muito difíceis de assim, porque lá eu trabalhava, eu tinha um emprego, né? Quando cheguei aqui, eu arrumei um emprego, só que eu não fiquei por muito tempo, e aí só ele ficou trabalhando. E aí a gente passou uns apertos, teve muita rejeição, queria voltar, e veio a pandemia. Aí eu falei assim, então, você viu, não era de Deus. Eu falava assim, não era de Deus, a gente ter vindo. Aí eu ficava pensando assim, eu não me encontrava em igreja nenhuma, eu ia para uma igreja, para outra, eu falava assim, não é aqui. Não é aqui, Senhor, eu vou ter que voltar para uma igreja lá do Rio, não é aqui. E eu sempre teimando assim, às vezes quando eu ia lá pro Rio, de que estava na igreja, aí ficava, ai Senhor, eu quero voltar. E o Senhor, vários silêncio. Silêncio. Às vezes o Senhor fala sim, não, e às vezes ele fala ainda não, espera. E aí eu fui esperando, fui ficando até o Senhor me apresentar a Lagoinha, né? Foi onde eu cheguei e eu conheci a Lagoinha primeiro. Quando eu cheguei na Lagoinha, eu falei, eu não fico aqui. Eu não fico aqui, essa igreja não é pra mim. Eu falei assim, não, eu não me vejo aqui. Mas senti uma presença de Deus, chorei. Fui muito impactada com a presença de Deus. Mas chegou com preconceito, como muita gente tem. E cheguei com aquilo que Deus falava assim, nossa, que igreja tão grande, exatamente eu, né? Que igreja grande, eu não conheci ninguém, pra onde que eu vou? Nossa, você me viste aqui, ninguém vai me ver. Eu vou arrumar, vai ser difícil arrumar amizade. Nossa! Cheia das desculpas. Bom, eu estava na minha casa e recebi um telefonema para ir na casa de uma mãe da minha ex-cunhada, né? E quando eu chego lá, tinha um casal, a Bruxa da Lagoinha, também, lá em Rio Rio, né? No momento de comunhão, ela fez um bolo, um café da tarde, sobrevivente. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, é mais lindo, já fui lá, esse igreja. Aí eu fui perguntei, vocês são da Lagoinha? Aí ele, nossa, me liga, que eles investiram na nossa casa, aniversário de casais. Aí tava eu e minha esposa assim, meu esposo que eu tava conversando com ele sobre esse assunto. Aí a esposa dele, a Vanessa, virou pra gente e falou assim, inclusive vocês estão convidados, sexta-feira agora, para participar. Até então meu esposo já estava meio desviado da igreja, a gente estava aqui, passou pelo processo da pandemia, de não encontrar uma igreja, a gente ficou muito triste pessoalmente, sem visitar outras igrejas, aí começou a esfriar, né? Então eu estava realmente precisando, tipo, que ele também se levantasse, né? E aí ele fez esse convite, esse casal fez esse convite pra gente, que é o Eduardo e a Vanessa, fez esse convite pra gente, a gente aceitou, mas ele falou assim, não, eu vou lá. Eu olhei pra ele e falei assim, amém, Jesus, amém, glória a Deus. Quando chegou na sexta-feira, meu coração queimando pra ir, mas eu não falei nada. Eu falei assim, Senhor, esse homem tem que se levantar e falar que vai. Aí quando foi dando a hora assim, eu ia perguntar, né, mas eu fiquei na minha. Aí ele falou assim, hoje é sexta-feira, dia do culto lá, que aquele rapaz, aquela moça chamou a gente, você não vai não? Aí eu falei, sério, doida que ele me pediu pra ir. Aí fui, chegou lá, né? Foi assim, agora a primeira vista. O GC foi exatamente feito pra ele. A palavra, o meu rosto, como eu chorei naquele lugar. Eu falei, gente,
não sabia que a Lagoinha era assim. Não sabia que tinha GC, não sabia nada disso. É assim, porque eu fui só num culto, já tive esse preconceito, então eu falei que não ia mais. Só que, olha, vou te falar, até ele me chamava toda sexta-feira. Na realidade, a gente primeiro foi pro GC, para depois frequentar a igreja, entendeu? Eu fui lá, conheci, não voltei mais. Só que quando a gente conheceu o GC através desse casal, a gente ficou, se apaixonou. Aí começou a ir para os cursos e ali a gente viveu um novo começo. E foi assim, Deus foi nos levando além. Entendeu? Foi fazendo a obra tanto nele como em mim e na nossa família. Minha filha estava no quarto. Eu falando assim, ela tá depressão, essa menina não sai do telefone. Eu falei, Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, Senhor. Minha família, eu vou perder minha família, minha casa está se destruindo. E eu não recebi essa promessa, eu recebi outras coisas. O Senhor falou que me daria a minha família. Vai batendo no desespero, né? E eu falando, Jesus, por favor, me ajude. E foi justamente nesse momento que aí tudo foi mudando. Eu sou muito grata para esse Eduardo, que nos apresentou de volta a nossa nova família. E ali eu estou criando várias coisas no meu coração. Eu tô um belo dia na minha casa, vendo a rede social, me deparo com a Laís, fazendo um vídeo, uma chamadinha pro GC. E aí foi onde eu falei, nossa, Laís, e a Laís, eu conheci a Laís antes da igreja. Na realidade, eu conheci a Laís vendendo roupa aqui em Cabo Frio. Eu cheguei a vender, fiz uma loja virtual e comecei a vender virtualmente. E uma amiga me apresentou ela. Então eu comecei a vender roupa para a Laís, para a família dela, para a mãe, para a irmã. E aí eu falei assim, nossa, a Laís é lá da minha igreja. Eu não conhecia, gente, que a igreja é grande, eu não sabia que ela estava lá também. Eu falei assim, nossa, eu desci lá na igreja, no alto da igreja. Eu falei assim, nossa, super bacana. Então eu fui e mandei uma mensagem para ela, Laís, é que horas? Tal hora. E foi onde eu encontrei o GC. Lá foi onde eu encontrei a Débora. Eu sempre tive muitos conhecidos, muitos, vamos dizer, colegas, né? E eu pedi ao Senhor alguns amigos mais próximos, assim, para poder compartilhar as coisas do Senhor, né? Porque a gente conhece muita gente, mas são poucas pessoas que a gente pode realmente compartilhar a nossa vida. E eu lembro do dia que a gente foi lá para a torre de oração e que teve aquele momento, né, de oração ali. E foi importante aquela conexão, você com a Graça e com a Laís. Foram pessoas que me impulsionaram também para hoje estar no meu ministério, né? Então sou muito grata a vocês por isso também. E a sua casa já está aberta para vários GCs, né? Justamente isso. Aí eu conheci as meninas, conheci você, a Laís, a Graça, a Paulinha, várias meninas ali que fizeram parte da minha caminhada. Foi onde eu estava na minha casa também, arrumando a casa. A Laís colocou no grupo de GC Pink que quem tivesse vontade de ser anfitriã. Aí eu falei assim, não é pra mim não. Nossa, minha casa é igual um apartamento. Ih, nossa, não dá certo, não vai dar certo. Aí eu fui falando isso pro meu marido, ele falou assim, por que não dá certo? Claro que dá certo, aqui não GC, que ó, tem a cara de um GC. Aí eu amei, glória a Deus, se ele falou, tá claro. E aí eu comecei a arrumar a casa, mas ainda resistente, sabe? E o Espírito Santo não deixou eu terminar de arrumar a casa. Eu tive que pegar o telefone e falar, Laís, eu quero. Aí eu falei, Laís, eu quero que faça isso aqui em casa e tal. Eu tava arrumando casa, eu contei tudo pra ela. Ela falou, amém, amiga, amém. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aí, vou conhecer o ambiente, a gente vai orar e vou falar com a minha supervisão, né? E aí foi o que aconteceu. Isso foi o GC Pink, né? Depois logo do GC Pink, minha filha vem e me pede, mãe, as meninas vão multiplicar lá do meu GC, que ela é do GC Next, e elas estão precisando de uma casa. O que a senhora acha? Aí eu falei assim, mas isso não é meu, segunda-feira não é sexta. Aí eu falei assim, pode sim. Eu tenho segunda, vamos em sexta. E aí vamos embora, e tem sido uma benção, as meninas também, é super. Nossa, eu fico ouvindo as meninas adorando, é algo assim, realmente nasceu no coração de Deus. A gente acaba pensando, né? Assim como o Obed-Edom abriu a casa dele, né? Para que a Arca da Aliança entrasse, quando a gente abre a nossa casa para receber um GC,
É automaticamente isso, né? A presença do Senhor entrando ali onde acontece os cultos, onde acontecem as transformações. Aí é na sua casa que vidas são restauradas, que vidas são transformadas. O seu anfitrião também é uma bênção. E nesse período todo de mudança internamente, como que você vê a Débora? O que a Débora mudou? O que a Débora traz de bagagem hoje para passar para outras pessoas? Foi algo assim, primeiro começou em mim, né? Deus fez uma grande mudança no meu coração, uns tempos pra cá, da frente do meu pai, da coisa que eu passei, do casamento, veio falando, passou pelo processo de ficar sem igreja, foi a pandemia, e isso tudo eu precisei e nesse processo eu já diagnosticada com um mioma no colo do útero. E aí, quando eu achei que estava tudo bem, eu já estava na igreja, meu carro estava lá dentro. E aí eu fui diagnosticada com essa doença, eu achei que era um fim do mundo, não sabia o que era, nunca tinha pesquisado. Eu sofri muito quando eu recebi o diagnóstico. E aí eu, mais uma vez, questionei o Senhor. E aí eu fui numa igreja, que eu estava tendo um processo seletivo também, algo também de Deus, né? Que aconteceu uma promessa que o Senhor me fez lá atrás. Olha como é que muitas das vezes a gente é ingrato, né? O Senhor já estava ali me abençoando, porque meu filho, ele passou uma prova, né, na Marinha, fevereiro, Natal, e ele estava no curso, ele precisava passar por uma etapa lá mesmo, depois da prova escrita, né? E aí tem aquele sofrimento todo, aquela relação toda, e eu descia para levar roupa, para levar comida, para levar coisa para ele, que era lá no Rio de Janeiro. Nesse processo eu fui diagnosticada com essa doença, vivendo um milagre, que realmente o Senhor me falou lá atrás. Uma pessoa virou para mim e falou que seria um menino quando eu estava grávida dele, me revelou, vai ser um menino, e o Senhor mandou dizer que tem uma divisa no braço dele. Eu não sabia nem o que era divisa, eu não sabia o que era isso. E eu não tinha esse sonho, né? O meu sogro, ele é do cartel, né? E o meu esposo não é. Meu esposo é funcionário público. Mas eu não tinha. E meu sogro sempre teve vontade que o filho seguisse, né, a profissão dele. Mas aí o meu esposo não quis. E o meu filho, e assim, eu vejo que hoje meu filho é o orgulho do avô, sabe? Algo assim que o Senhor tirou do meu sogro. É pra gente também um orgulho, mas assim, ele realizou todo um sonho do meu sogro. A promessa se cumpriu para alegria. Verdade. E aí eu fui diagnosticada com essa doença. E o Senhor, mais uma vez, usou pessoas para falar do Senhor. Aí eu descansei no Senhor, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Para me mostrar. E aí eu comecei a viver várias coisas com várias mulheres, sem entender. Porque aí tudo isso ia acontecendo em casa e algumas mulheres, eu me deparava, às vezes estava do lado de uma mulher contando do meu testemunho. E aquelas mulheres falavam assim, outro dia, quando eu comigo, sabe aquele dia que você falou isso pra mim, que eu estava fazendo por isso. E aí o Senhor me falou, é dessa forma que eu quero você. Porque eu entendi o meu propósito em Deus, que era através dessas mulheres, entendeu? E eu ia para o hospital, na fila do hospital, eu começava a conversar. Eu fui lá para fazer um exame, e ali eu começava a conversar com mulheres. Obrigada, amor, Senhor. E só fui fazendo assim, através da minha filha, foi fluindo, como se fosse um rio, sabe? E às vezes eu tava lá falando, gente, eu nem sei o nome da moça que eu acabei de conversar. E eu falei com ela a minha vida inteira, uma história, e ela saiu daqui, quando o Senhor começou a me despertar pelo telefone. Entendeu? Quando eu comecei a ter uma intimidade, eu pegava o telefone, eu ia evangelizar, eu chamei para ir à nossa igreja. E ali várias mulheres no nosso GC. E Deus vem fazendo assim obras sobrenaturais. Você vai tendo testemunho daquilo, sabe? E eu encontrei uma pessoa lá na Zona Sul, no congresso, assim. E chegamos lá nesse congresso, eu não podia ir por causa do dinheiro, mas tinha que vencer tudo. Quando chegou lá, eu passei por um processo porque o meu esposo que fez a inscrição. E aí não mandaram para o meu e-mail, o QR Code, porque o meu esposo não fez para o meu e-mail, fez para o e-mail dele.
E aí fica perdido naqueles monte de e-mail que vai recebendo, né? E aí eu comecei a falar, Senhor, mas eu vim até aqui, eu não tinha dinheiro, eu não sei porque estou aqui, mas eu sei que o Senhor me trouxe nesse lugar, porque como eu não tinha dinheiro, como o Senhor foi fluindo na minha vida, eu sei que o Senhor tem um propósito comigo aqui nesse lugar. E eu participei desse congresso, né? 3 dias de congresso, pastor Camila Barros, pastora Helena Raquel e missionária Raquel Lima. Meu Deus! Só a mulher do manto. Só a mulher do manto. Eu falei, Senhor, eu preciso entrar nesse lugar. E aí começou todo mundo a procurar no se a gente das mulheres foram ficando em 2 filas, né? Eu estava nessa fila, passei para a fila de carro, a pessoa estava sem pé em pouco. E aí eu comecei a questionar, Senhor, vim para poder sem dinheiro, porque eu sei que tinha um propósito e tal. E aí elas acharam no final de tudo lá, o meu tudo direitinho, falou, Débora, só vai ter um pouco. E eu preocupada com o assento, queria sentar lá na frente, né? E o Espírito Santo de Deus falando que o meu coração, você não fica preocupada com isso, porque eu vou falar através de você. E eu senti algo diferente naquela fila. E eu falei assim, mais uma vez, eu e os mistérios do Senhor na fila, né? E aí ela falou assim, só não posso te colocar na frente dessas mulheres. Porque aquela mulher já tinha entrado toda. Eles formaram uma outra fila. Você vai lá pro final da fila. Eu falei, no final da fila. Eu fui sem reclamar pro final da fila. E tudo assim, mas muito bem padronizado. Pessoas super rápidas, organizadas. Chegamos lá, tinha um coquetel, fui muito bem recebida. E sentei na 3ª fileira. Mas antes de eu subir naquela fila, eu conheci uma mulher. Eu comecei a contar minha história, comecei a contar. Eu estava passando um momento da minha vida física, no idioma, no meu processo, do hospital, do meu diagnóstico. E eu senti na expressão dela que ela foi ficando assim, nossa, você está falando comigo? Sabe quando você, nossa, aquela pessoa está falando. Semblante muda na hora, né? Aí eu falei, vou continuar falando, né? E aí, falando, no final eu pedi o nome dela. Aí perguntei se ela era dali, ela falou que estava indo, mas não era dali. E aí ela pegou e falou assim, então, Débora, quando você começou a falar, eu me identifiquei muito, porque eu comecei passando por outro processo. E eu, na realidade, eu não queria estar aqui. Aí eu olhei o olho e ela falou assim, eu vim, mas eu estava em casa relutando para eu vir. A minha colega, uma amiga minha, me fez um convite para eu vir e eu falei, eu vou, mas eu cheguei tão cansada e eu comecei a botar um monte de desculpa para não vir. E eu já estou vendo aqui na fila que era para eu estar aqui. Aí eu falei, glória a Deus! Aí eu continuei falando que eu tive meu filho, que Deus falou que seria um menino que vinha uma divisa no braço dele. E aí ela falou para mim o seguinte, mas Deus fala? Nossa, quando ela me fez essa pergunta, eu falei assim, como assim você não sabe que Deus fala? Deus fala. A palavra dele é a própria profecia, né? E assim, Deus usa também nos seus profetas para falar. Isso, eu fiquei pensando com ela assim, mas eu fiquei pensando assim, ao mesmo tempo, né? Deus fala, né? Eu falei, meu Deus, como assim? Aí falei, que mistério é esse? Eu vou me revelando aqui porque eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe. Você já tinha falado comigo que eu não estaria ali, assim, de propósito. Tinha um propósito, Deus sabe. E aí, ela virou para mim e falou que ela era de garota de iluminação, mas ela gostava de igrejas evangélicas. E aí, essa amiga dela não entendeu muito o propósito dela e tal, ela estava um pouco chateada, mas eu falei para ela que Deus era um só, que era para ela permanecer, e que eu via que Deus queria algo que não era, que Deus ia falar para ela que ele queria. Assim como eu fui para receber, eu vi que Deus ia fazer. E eu falei para ela, olha, eu estou no processo de hoje, doloroso. Eu estou com muita força, mas eu estou aqui, eu estou feliz de participar. Eu via que era algo que Deus estava me funcionando, sabe? Quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu sabia que eu não vim por acaso. E aí,
a gente ia filmando, e a gente entrando. Quando chegou lá dentro, a gente sentou na terceira fileira, porque tinha um monte de mulheres espalhadas, sabe, no coquetel, sem sentar, conversando com as pastoras e tal. Vocês aproveitaram esse momento, sentamos juntas lá na frente. Aí eu falei pra ela que passei por um processo assim também de muita coisa, muita perda de sangue, porque a gente perde muito sangue, né? E aí ela foi, quando ela sentou comigo, ela falou assim, eu vou te contar algo pessoal. Eu falei, pode falar. Porque eu já tinha falado pra você, né? Aí ela falou assim, então, eu estou dura pra ser mãe, mas eu não posso engravidar. E eu já fiz 2 inseminações e não deu certo. Aí eu peguei assim, desculpe, 2 milagres. Porque quando o Senhor ele saiu para ele curar a filha de Jairo, ele foi parado para curar a mulher do fluxo de sangue. O Senhor me fez lembrar aquilo naquela hora e eu fiquei toda gota agora, toda arrepiada. Sempre que eu falo desse processo que eu passei ali, desse propósito, assim, dessa mulher, o nome dela é Ana Paula. E eu falando assim, nossa, que eu vivia ali naquele dia, foi um céu na terra. Aí quem pregou? A pastora Camila Baba, adivinha? A mulher do fluxo de sangue. Só o Senhor vai fazer isso. Quando ela começou, abre a Bíblia e vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E olha que você não tinha nem falado sobre a mulher do fluxo de sangue, quando você falou que não, porque a mulher, ela sangra muito, na mesma hora me veio à mente aqui a mulher do fluxo de sangue, mas eu falei, vou deixar ela falar. Nossa, foi muito assim, Deus purinho. E quando ela falou aquilo pra mim, eu falei assim, eu falei pra ela, mas cada vez mais impossível. Comecei a encorajar ela, eu falei que o Senhor, assim como Ele pode fazer um milagre na minha vida, Ele pode fazer um milagre na vida dela. E se Ele quiser, Ele é Deus, se Ele não quiser, Ele também continua sendo Deus. O importante é a gente estar ali, dar o nosso melhor, porque o Senhor Ele vai nos mostrar o que Ele quer conosco, né? E aí a pregação foi, eu saía do banco, eu glorificava de pé, e ela olhava para ela, só estava chorando. E no final daquela pregação, a pastora Larissa, né, que era a pastora Anderson, lá na Zona Sul, desse congresso, ela virou, fez o apelo, né? Quem quer viver nesse começo, eu também para mim, eu quero me leva lá na frente. Eu falei assim, Jesus, é isso. Entendeu? É isso, esse é o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho entendido isso através das mulheres que aparecem na minha frente. Eu sou muito como foi a cura, como o processo de cura do Leona? Então, eu acabei esse processo, porque eu estou esperando pela operação. Até o momento, a minha cirurgia está marcada, né? E assim, as coisas que têm acontecido, que é o milagre, entendeu? O que o Senhor fez através desse processo todo, que foi um milagre. O Senhor Ele me fez entender isso no decorrer, entendeu? Da minha história, do processo que Ele me fez passar, entendeu? Ele me fez passar por esse processo todo, Ele me levou por esse caminho, para encontrar com essas mulheres, através de tudo que eu estava passando, tudo que eu vivia ali, eu tivesse algo para entregar. E foi algo assim, impactante. Sabe o que é? É porque existem coisas que o Senhor faz com a gente para que o outro, para que a gente testemunhe para o outro, né? É justamente para que as pessoas possam ser impactadas através do nosso testemunho. Então, às vezes você para e se pergunta assim, mas por que eu estou passando por essa situação? Eu não merecia isso, mas não é questão de merecimento, é propósito daquilo que o Senhor tem para fazer através de você. Então, não reclame do processo, viva o processo com intensidade, mas viva aproveitando tudo que o Senhor tem para fazer naquele momento, sabe? São as pequenas oportunidades que a gente prega o Evangelho e que pessoas se convertem. E nada mais do que o nosso chamado é sempre que pregar boas novas do Senhor, né? Então, cumprindo o nosso chamado sempre. E me diz uma coisa, como que você se vê daqui a um tempinho, assim, ou tá uns 5, 10 anos por aí? Qual é o seu propósito? Eu penso, eu tenho planos para o meu futuro, com filhos, né? Mas assim, eu sempre peço assim, a primeira vontade dele hoje, porque ele é boa, perfeita e agradável, é a vontade do Senhor. Não existe planejamento nosso que se compare com o planejamento de Jesus. É verdade, ele tem o melhor sempre. E a gente não obedecer,
ou a gente até mesmo criticar quando acontece, ou até mesmo questionar o Senhor, como eu já fiz, né? Esse não é o caminho. O caminho é perguntar a Ele: Senhor, é da sua vontade? Senhor, fica de acordo? Porque o Pai, ele te ama, Ele tem o melhor. Ele vai sempre ter o melhor para você, no seu casamento, na sua vida espiritual, com os seus filhos. Eu aprendi também muito com os meus filhos, a educar da forma correta, entendeu? É algo assim, que a gente só aprende com o Senhor. Até as palavras, a ponderar, o que você vai falar, a profetizar na vida do seu filho. Algo que eu vivi agora há pouco tempo com o meu filho, coisa que eu venho através do tal, que eu venho recebendo, entendeu? Um alimento a cada semana, a cada VC. Eu falei assim: Senhor, eu não posso quebrar as maldições do meu filho. Eu não preciso de oração de outros. Eu posso orar. Eu tenho essa autoridade. Né? A Grazi sempre fala muito isso lá no nosso VC. Você, mulher, tem essa autoridade. Você não precisa de ninguém. Você pode falar na sua casa, você pode falar no seu trabalho, você pode. E aí eu fiquei assim: Senhor, e eu fui arrumar o quarto do meu filho lá no Rio, né, esses dias. Comecei a colocar um corinho de fogo lá. Comecei a passar o lidido na cama, no quarto. Comecei a profetizar, orar a Deus. E o Senhor falou para mim que eu tinha que ter um momento com meu filho. E aí o meu filho subiu. Eu já tinha acabado a faxina, tomando banho, penteando meu cabelo. Ele sentou assim e deitou na minha frente. O Senhor falou assim: esse é o momento. E aí eu olhei para ele e falei assim: meu filho, você acredita em quebra de maldição? Acredita? Aí ele: acredito, mãe. Aí eu falei assim: e você acredita que eu e você, a gente pode fazer isso? Aí ele falou assim: é? Eu falei: agora. A gente pode fazer isso agora. Aí ele falou assim: sério, mãe? Sério? Ele ficou branco assim, olhando pra minha cara e falou assim: levanta aí. Aí ele levantou. Aí eu peguei as mãos dele, comecei a lhe profetizar. Comecei a repreender palavras de maldição que uma vez, qualquer dia, qualquer lugar que eu falei, saiu da minha boca. Eu quebro isso aqui agora. Eu profetizo que você vai em lugares que eu nunca fui. Você vai precisar. E eu comecei a falar, profetizar na vida dele. E ele começou a chorar de soluçar. E eu falei assim: meu filho, você vai ser uma bênção. O seu casamento vai ser uma bênção. A sua família, os seus filhos, tudo que leva seu nome. O Senhor já vai estar lá na frente. O Senhor vai te usar. Você vai ser um homem segundo o coração de Deus. E eu comecei a falar para ele essas coisas. E assim, eu vi que foi algo assim de Deus, que Deus ele faz. E eu falei assim: Senhor, eu estou vendo essas mudanças. É muito importante saber que o filho é a herança, né? O filho é sua maior herança, é o que você vai deixar de legado para ele, é justamente essa questão de você mostrar para ele que a maldição pode ser quebrada em todo tempo, e você precisa se posicionando, né? O diabo vai fugir, porque não tem como. Quando uma mulher se levanta, uma mulher de oração se levanta, não tem como o diabo permanecer agindo na casa, né? A gente entra para poder tomar aquele lugar por herança. Gente, eu gostei muito, mas ainda não acabou. A gente vai para o intervalinho comercial e a gente já volta. Fica aí com a gente. Se você procura uma profissional para fazer suas unhas, não pule esse vídeo. A Letícia Tardelli Nail Design está com a agenda aberta para te receber. Unhas simples, banho de gel, unhas de fibra, decoração, spa dos pés e muito mais. Letícia Tardelli Nail Design, solução para sua rotina de autocuidado. Agende seu horário. Nada melhor que um brownie para adoçar o seu dia. E a Gills Brownie tem diversas opções dessa gostosura inglesa que conquistou o coração dos brasileiros. A produção artesanal tem se destacado na região pela cremosidade e qualidade. Acesse as redes sociais da Gills Brownie para conhecer todos os sabores disponíveis. Você vai se surpreender com a excelência desse pedacinho de felicidade. Estamos de volta com Débora Peçanha, nossa entrevistada de hoje do Encontra-me. Eu tenho certeza que você já tem sido muito abençoado com o testemunho dela. E agora a gente vai para aquele momentinho final, então eu vou falar algumas palavrinhas para você e você vai dizer o que significa, tá bom? O que significa Deus para você? Meu pai, família, minha base, amigo, canal de bênção, fé, necessário,
necessária, né? Sem fé a gente não consegue fazer nada, né? Eu trouxe uma lembrancinha pra você, na verdade eu trouxe uma lembrancinha da Gyros Brownie, que é o nosso parceiro aqui do Encontra-me. Tem brownies deliciosos, doce de leite, brigadeiro, tudo quanto é sabor que tu possa imaginar, uma delícia de verdade. Quero agradecer a Simone, que está sempre colaborando com o Encontra-me. Obrigada, que Deus abençoe a sua vida de forma sobrenatural. Agradecer também a Letícia Tardelli no design, que faz as minhas unhas. Lê, muito obrigada também por apostar nesse projeto. Esse foi o Encontra-me de hoje com a Débora, um testemunho muito edificante. Clica no sininho, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Tudo que eu falo toda semana é muito importante. Esse testemunho precisa chegar para o máximo de pessoas que você puder. Então esteja com a gente nesse projeto. Obrigada por participar. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Deus continue abençoando esse ministério, esse projeto, esse coração de Deus, que Deus já falar com você. Estou muito feliz mesmo com coração. Obrigada, gente. Deus é bom. Até semana que vem.